Sejam muito bem-vindos ao Ousadia Podcast. E hoje o papo é com Thaís Freitas, que é formada em Direito, que vale observar, blocada, tem um escritório de advocacia e é o tipo de amiga que todos querem por perto, pois a nossa chance de ser preso diminui. Já ouvi muito falar disso, né? Bastante. A gente hoje vai falar sobre o porquê dela ter escolhido essa profissão, esse curso, se o mercado de direito está saturado e como é que funciona o negócio dela. Thaís, se tu quiser se apresentar um pouquinho aí para a galera, fique à vontade. Tudo bem. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thaís Freitas. Como já foi dito, eu sou advogada, jovem advogada, há 2 anos. Tenho 26 anos e são essas as informações necessárias. Massa. E antes de começar, esse é o primeiro episódio que eu tô lembrando que no começo eu tenho que avisar vocês, se você tá vendo isso aqui no YouTube, se inscreve, deixa aquele joinha que isso ajuda demais a gente. Se você tá ouvindo a gente, segue na plataforma que você tá ouvindo, beleza? Bora lá, Thaís. Conta um pouquinho dessa história aí. Por que tu decidiu fazer direito? Eu não tenho um ponto inicial, de fato, para te dizer. A partir desse momento eu comecei a pensar em direito, porque, por incrível que pareça, e por mais clichê que talvez seja para algumas pessoas, eu sempre quis cursar direito. Então, sabe quando você é criança e as pessoas lhe perguntam sua profissão? Eu sempre quis ser delegada. Então, eu quis ser delegada, depois de um tempo eu quis ser policial, depois de um tempo eu quis ser advogada e aí parou. Então, eu sempre tive nessa rota de cursar direito, de estar ligada de alguma maneira ao direito. Então, eu não sei em que momento isso se firmou, mas eu fui. Entendi. Quando tu tava na época da escola, porque muita gente fala, não, se tu gosta de ler, vai fazer direito, tá entendendo? Tu via muitas essas coisas, tu acha que tu seguiu muito essa ideia também? Ah, eu gosto de ler e vou fazer direito aqui. Tu acha que tu seguiu muito isso? Eu acredito que eu consegui me identificar nisso. Assim, pré-requisitos para gostar de direito, ler. Então, eu disse, tudo bem, esse pré-requisito, eu quero direito e esse pré-requisito eu preencho. Então, que bom. Mas não influenciou, de fato, porque, como eu falei, eu acredito que desde o início eu queria fazer direito, né? Eu já tinha falado sobre isso. E quando eu entrei no ensino médio, eu já tinha um pouco mais de noção da área, então eu já queria advogar. É como se não foi isso que me levou até o direito, mas fez parte da decisão. Consegue entender? Entendi. É tipo assim, uma coisa que... É uma comparação que eu não entendo. Tipo, se você gosta de direito, se você gosta de ler, faz direito. Se você gosta de matemática, faz engenharia, tá entendendo? A pessoa acaba aqui entrando e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa que me chama muita atenção, eu acho que eu não tô errado, mas você é blocada, né? Sou. Pronto, exatamente. Explica aí, tipo, se tem alguém que tá cursando direito, como, pelo amor de Deus, que a pessoa se torna blocada. Como é que a pessoa é blocada? Me diz qual é o teu passo a passo, qual é a tua receitinha de bolo que se tornou, que fez tu ser blocada? Tudo bem. Eu não acho que exista uma receita, né? Não é todo mundo que, se fizer isso, vai dar super certo. Até porque teve um momento que eu não comecei a fazer, mas vamos lá. No início da faculdade, eu não sei se por empolgação ou porque, não sei, porque me sentia mais segura, eu realmente estudava todos os dias, ou quase todos os dias. Quando eu estudava tarde, então eu chegava em casa à noite, e eu sempre dava aquela velha revisada no que eu tinha aprendido. No final de semana, era o final de semana de fato de estudar. E isso fez muita diferença por muito tempo, né? Ainda de se imaginar. Eu realmente sempre estava com os assuntos em dia e etc. Dá para fazer isso até o final? Não. Então, foi aí que, no terceiro, quarto período, eu aderi ao FIES, ao financiamento de curso, né? E aí eu percebi que eu precisava ser bem, assim, Focada. estudiosa, porque eu dependia daquilo, né? Eu dependia de estar sempre... se eu não me engano, e assim, o FIES teve mudanças, então eu não sei qual o percentual agora, mas no meu período de FIES eu precisava estar com 75%
de aprovação no período. Uhum. Então, eu dava muita importância para isso, né? Eu tenho que ter 75%, eu tenho que ter 75%. Às vezes, existiam semanas em que eu realmente estudava a semana inteira. Mas quando isso não acontecia, como eu falei, eu entendo que não dá para fazer isso, não dá para todo mundo, até porque eu não trabalhava. Então, isso fez com certeza muita diferença. Facilita um pouco. Mas no final de semana eu já tive que abdicar muito de coisas para poder estudar e eu também não deixava para estudar no final de semana da prova, sabe? Uhum. Então, em resumo, eu estudava. Foi Estuda. isso. É interessante. Poxa, como é que eu vou ser blocada? Imagina só. Estuda, pô. Que tu se torna blocada, tá entendendo? Eu sei que parece incrível, mas o que você precisa fazer na faculdade é estudar. É isso. É complicado. Tu tinha... na época que tu cursava, tu tinha dificuldade de relacionar as cadeiras que tu pagava com a realidade? Tipo assim, eu faço engenharia, tem muita cadeira que eu não vou usar, tipo cálculo, física, não vou usar pra nada. Isso me tira do sério. Tem alguma coisa que assim no teu curso também? Claro, existem principalmente no início, hermenêutica, que é, para mim, eu não sei se hermenêutica é assim para todo mundo, mas hermenêutica foi muito ligada a português, interpretação. Eu sei que é importante para o advogado para escrever, redigir peças, sabe? Mas assim, cadê o direito nessa hora? Então, às vezes, é meio desanimador. Hermenêutica, a gente estuda história, e eu também imagino que para quem entra com o desejo de cursar direito, é desanimador também, porque você entra pensando que você já vai pegar direito penal. E aí vem história. Quebrou um pouco a expectativa. Isso. Então, eu acho que essas cadeiras assim ligadas a português, história, que eu não sei, repito, não sei se tem em todas as faculdades, mas é bem comum durante o curso, desanima um pouco. É fora da realidade? Não necessariamente, mas não é muito útil. Consegue entender também? Entendi. Quando, tipo, tu tava na faculdade, é uma dúvida que tem muito na minha área. A gente vê muita gente cursando, a gente vê muita gente. E a gente fica pensando, pô, será que tem espaço pra essa gente toda? Tá entendendo? Na tua visão, tu acha que, tipo, o mercado de direito desse pessoal todo tá saturado? Como é que na tua visão tá? Eu não tenho como te dizer sim ou não, porque depende. A resposta de todo advogado, depende. Depende da área, depende de onde você vive, depende do que você faz. De fato, se eu não me engano, o Brasil é um dos países pioneiros assim, em curso de direito, né? Então tem advogado, pelo menos tem estudante de direito saindo o tempo inteiro da faculdade. Jurista, com certeza. Advogado, nem tanto porque a gente precisa do exame de ordem, mas tem advogado também até dizer chega. Então, quanto a número, aos números, eu posso te dizer que, de fato, tem muita gente. Mas, para o mercado, a gente tem que pensar que existem pessoas advogando, existem pessoas querendo concursos, e dentro do leque de concursos, inúmeros concursos. A gente mora no interior, né? Uma cidade relativamente pequena, então isso dificulta, sim, advogar. Existem áreas que têm uma demanda maior, por exemplo, previdenciário, porque tem muita gente se aposentando o tempo inteiro, buscando benefícios, enfim. Isso faz com que o número, né, de clientes aumente, mas você está disputando com uma série de advogados. O que eu percebo muito, é que tem muito advogado que cobra abaixo do preço que deveria, infelizmente. E aí fica desleal, sabe? O mercado fica desleal, porque trabalhar de graça ninguém quer. Não dá. Isso. E aí não dá para você competir com seu amigo que cobra metade do valor da ação de fato, porque eu não posso baixar. E uma dúvida que eu tenho muito, e eu tenho certeza que 99,999% das pessoas têm, é o seguinte. Por exemplo, engenharia você decide a diferença onde você quer atuar já no curso, lá no começo do curso. Se eu quero elétrica, se eu quero produção civil e tal.
Direito tem várias áreas que eu sei que tem várias áreas. Penal, eu só sei dessa, penal, civil, tal, isso. Quais são, tipo, as áreas que uma pessoa que se forma em direito, ela pode atuar, tá entendendo? Tudo bem. Como eu mencionei, né? Previdenciário, a gente já trata aí de benefício, INSS. Em resumo, né? A gente fala que dá para atuar em várias áreas, mas vamos lá. Previdenciário, direito civil, que a gente vai lidar também com um leque de direito do consumidor. Aí dentro de direito civil ainda. Direito do consumidor, direito de família, sabe? A gente tem umas nuances assim. Uhum. Direito penal, a gente tem direito tributário. Para quem quer trabalhar com direito público, a gente tem direito administrativo. Se você quer trabalhar dentro de direitos humanos, dando aula ou advogando, apesar de não conhecer muitos advogados da área, mas você tem direito constitucional, que é importante para direitos humanos. Direito internacional, também, quando muita gente liga à diplomacia, né? Trabalhar com com direito internacional. Então, a gente tem várias áreas, mas, de fato, a gente acaba, se você não guiar, por exemplo, sair da faculdade, quero trabalhar só dentro de direito penal, e eu vou abrir um escritório de direito penal, tudo bem, você está bem direcionado. Do contrário, você pode atuar na demanda que aparecer. Uhum. Tem uma coisa que eu questiono muito, não sei se tu vai concordar comigo, que é a educação, no seguinte fato. Eu defendo muito que, por exemplo, na escola, a gente deveria ter educação financeira. E eu também defendo que a gente deveria ter uma matéria de direito civil. Que a gente sai da escola e não sabe... A gente tem vários direitos que a gente não sabe que tem. Tá? Que a gente não sabe nem que existia, tá entendendo? Tu concorda com isso? Tu acha que seria bom também na escola a pessoa já aprender sobre direito civil? Não sei se tem outro direito que tu acha interessante também a pessoa aprender na escola. Mas essa é tipo uma visão minha, tá entendendo? Direito constitucional. Hum. Para mim, era essencial que a gente tivesse na escola, porque a gente fala de voto, sabe? Direito constitucional é que te ensina a votar, te ensina como são votados os projetos de lei, como é votado o orçamento do seu país, da sua cidade, do seu município, do seu estado, enfim, toda a lei orçamentária está aqui dentro. Uhum. Então, não tem nada que eu consiga vislumbrar tão importante quanto saber disso. Porque a gente chega aos 16 anos, né, e aí falam, tudo bem, você não é obrigado, mas você deveria votar. Pelo menos na minha casa foi assim, você deveria votar. Mas por quê? Baseado em quê? Qual a lógica disso? Então, e como é que acontece? Qual é de fato a importância? Se a gente Uhum. tivesse direito constitucional, nós já saberíamos a importância e provavelmente muitos de nós já sairíamos do colégio querendo votar, porque a gente entender a influência disso para o país. Uhum. Entendi. O, eu gosto muito de entrar nessa área da educação porque, por exemplo, muita gente acha que vai entrar em contato com um advogado só pra resolver alguma bronca, tá entendendo? Só pra, tipo, Sim, poxa, me ferrei aqui, tipo, na empresa aqui me ferrei, deu algum problema aqui, eu vou chamar um advogado pra resolver isso aqui, pra não ser preso, tal, 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 tá entendendo? Eu sim, acho que sim. todo esse trabalho da base ia ajudar pra caramba até a profissão de vocês, concorda? Tipo, as Com pessoas saberem certeza. ao certo o que procurar no profissional. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo dentro da minha área. Eu trabalho, em regra, com direito civil. Eu sou pós-graduanda em direito civil, então é basicamente a minha maior demanda. Vamos lá. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que são os contratos de namoro, de união estável, antes do casamento, sabe? Hum, E a gente sabe que está cada vez mais comum você morar com a pessoa com quem você se relaciona sem necessariamente casar no civil, certo? certo. E aí, esses contratos que você pode fazer antes te livram aí de um problemão de divisão de bens, sabe? Que ninguém quer se envolver nisso, em problemas. Então, se a gente resolve antes, se a gente faz um contrato direitinho, claro que eu tô falando, repito, de maneira bem grosseira, tem Aham. vários detalhes, né? Mas se você faz um contrato antes, distribui tudo bem direitinho, coloca tudo escrito, tem um advogado para firmar, posteriormente você não tem problema nenhum, sabe? E se as pessoas soubessem disso e também soubessem não o valor
pecuniário, mas o valor que isso tem para sua vida, para ele poupar de problema, isso seria ótimo, sabe? Então, isso é possível, tipo, fazer um contrato, a pessoa namorando? Sim, não é bem um contrato, entende? Mas a gente faz, sim, todos esses É tipo firmar detalhes. os acordos entre as duas partes. Firmar os Sim, sim. E aí divide muito bem. Ó, isso aqui é um namoro, porque eu não sei se vocês já viram, mas eu pessoalmente já vi algumas vezes, de faleceu e namorava com a pessoa há não sei quantos anos, sabe? Enfim, Uhum. as relações humanas são bem confusas e são bem variadas, né? Então, eu já vi várias vezes isso. Quando a gente firma um contrato de namoro, a gente poupa toda essa discussão, sabe? Poupa todo O que é problema. de quem? Ou, Perdão? e- o que é de quem, no caso? O que é cada Isso. coisa de quem? Então, Sim, sim. então fiquei lembrando aqui, então quer dizer que aquela cena de todo mundo deu Chris pode existir de verdade. Tu sabe a cena que eu tô falando? Não! Tu Fiquei qual cena? assistia Todo Mundo Deu Chris? Eu Provavelmente sim. assisti alguns episódios Pronto. aleatórios, assim, mas É, tipo, é, Chris, ele pede em namoro a Tasha. E ele chama uma advogada lá, faz o contrato, bota digital lá. Eu pensava que aquilo era tipo ficção. Não sabia que era verdade um negócio desse. Agora caiu a não, a ficha, tá gente ligado? tem como estipular. Caramba, velho. Então fica aí a dica pra vocês que estão namorando. Cara, Busca advogada para resolver isso. Dá para resolver de longe também, tá? A advogada trabalha online. caramba. E agora, isso aí foi. Não esperava um negócio desse. Na moral, não Mas tá esperava. vendo a importância, como a gente falou, né, de algumas coisas que a gente não sabe e resolvem, nem resolve o problema, nem chega a ter um problema. Uhum. Então, pronto. Já partindo dessa situação. Eu quero firmar um acordo com a namorada. Aí eu vou, tipo, vou até tu pra fechar esse negócio. Já entrando aqui, como é que a pessoa entra em contato contigo, com o advogado, no caso, do teu negócio? Comigo especificamente ou Isso, é. Pra gente como já falar buscar do um teu negócio. advogado? Como é que funciona? Já fazendo um exemplo aqui, já pegando esse exemplo e jogando Tudo pra bem, tu. só vamos ter, vou alertar aqui, gente, cuidado com as coisas que eu vou falar, assim, eu tenho que ter cuidado, porque o código de ética da gente não deixa a gente fazer propaganda, Ah, entendi. Não é tá? propaganda. Então, A vamos hashtag não é supor propaganda. que você me procurasse. Eu tenho um Instagram, eu tenho um WhatsApp, era só me contatar, mas você pode procurar qualquer advogado da sua confiança e Uhum. dizer para ele o que é que você quer especificamente. Ó, eu estou namorando e eu queria firmar um contrato. Existem alguns advogados que... isso é muito da área de direito civil, muito da área de família, porque a gente já se antecipa para não ter que fazer a ação posterior, né? Então, o que eu aconselho é que você realmente procure um advogado que se envolva com direito civil, com direito de família, porque ele vai saber te explicar melhor como funciona, quais os requisitos, o que você precisa, tudo detalhadozinho. Entendi. Explica só um pouquinho aí por que não pode fazer propaganda. Por que Tudo não bem. pode? A advocacia tem uma série de regras. Na verdade, é bem engraçado de se observar isso. Quando a gente vai estudar o código de ética, eles nos entregam uma série de regras. O que teoricamente acontece? A gente não pode fazer propaganda de si, porque a gente trabalha em conjunto com os nossos colegas, todos seguimos a mesma tabela de preços. Então, não é Ah, interessante eu me colocar como superior a outro colega, como se o meu serviço fosse melhor de outro colega, sabe? Todos os colegas entendi. trabalham de maneira nobre. Entendi. Ah, certo. Agora tá fazendo um pouco mais de sentido pra mim. Então, pronto, a gente já entrou nessa área, tipo, você disse aí o que é que uma pessoa pode fazer. Já entrando agora pra falar Deixa eu só te dizer um negocinho também. à vontade. A advocacia segue um código que, infelizmente, ainda é bem ultrapassado em alguns pontos, né? E também a profissão acaba sendo bem elitizada, como era antigamente. Então, essa visão de que o advogado é importantíssimo, de fato, o advogado é importante, mas ele não é superior a nenhuma outra profissão, entende? Uhum. Infelizmente, a gente tem bastante reflexo disso também no código. E sim, falando agora entrando agora na área do teu negócio. Explica aí rapidão.
eu acho que não é propaganda, né? Se tu explicar como é que funciona o teu modelo de negócio, tipo, se tu tem sócios, Não, coisa não, tá toda. tudo Não, bem. né? Ah, então. Como é que funciona o seu negócio, advogada Thaís? Tudo bem. Como eu mencionei anteriormente, eu sou jovem advogada. E jovem advogado tem umas facilidades, como um desconto na sua OAB, porque eu acho que todo mundo sabe, a gente paga a OAB, que é o que nos dá direito de advogar, é o que nos torna advogados, de fato. Anuidade, a gente pode parcelar, enfim. Então, primeiro ponto, eu pago a OAB. Eu preciso ter a OAB para ser advogada. Tudo bem. Partindo Verifiquem isso daí, quando forem entrar em contato. perdão? Verifiquem isso quando forem entrar em contato com qualquer Sim, isso advogado. é sério. Se você quer contratar um advogado de fato, claro, se você não conhece um advogado, procura o nome, vai no site, no CNA, e dá uma olhada se o nome daquele advogado está lá, pede um número, enfim. Tem gente que se passa por advogado sim, não é. Todo mundo já deve ter visto algum caso na TV, ou ouvido falar aí na internet, enfim. Então, o primeiro ponto é esse, OAB. Segundo ponto, no meu caso, eu tenho um escritório pequeno, por ser jovem advogada, a gente não tem lá essas, né, coisas maravilhosas para investir no Uhum. escritório de 30 sócios, enfim. Mas eu tenho uma sócia, eu trabalho em dupla, no caso. E nós dividimos as ações por área. Eu trabalho com direito civil, ela trabalha com direito previdenciário. Ah, eu só trabalho com isso? Não, eu trabalho com outras coisas, e ela também, lógico, porque a gente precisa de se manter, né? De um negócio de dinheiro mesmo. Uhum. E uma dúvida, é uma coisa da minha cabeça, mas eu acho que muita gente pensa Tudo assim bem. também. Vocês têm, tipo, todas não, mas boa parte das leis de cabeça, tipo assim, tu fala qualquer coisa, tu diz, isso é crime de acordo com a lei tal, 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 parágrafo tal, essas coisas todas. Ou não, é coisa, tá, coisa tal. Não, não, não. E o segredo, o maior segredo, eu não sei se é um segredo, né? Para mim não é, mas vai que seja para todo mundo. É que sabe o Vadmec, aquele livro grandão Qual que livro? sabe? Já vi um estudante Não. de direito, um grandão. Cara, não tem um Ah, eu acho que sim, um colega meu, eu acho que eu já vi um dele, bem grandão. eu não tenho Vadimeco aqui. Pronto, já começa por aí. Eu não tenho Vadimeco aqui, porque a gente não usa depois, porque assim, o código tá todo na internet. Por que eu vou andar com Uhum. aquilo daquele tamanho, né? Só digitar. Mas vamos supor que alguém tenha visto. E é muito comum durante a faculdade, até porque a gente faz prova que não dá para ficar consultando, né, pela internet, enfim, tem que ter o Vadimeco. Mas a gente não lê aquilo tudo. Uhum. Sabe? Eu sei que muita gente fica chocada com isso, porque fica sempre que vem algum estudante, vocês leem tudo isso? Não, né? Pelo amor de Deus, ninguém É lê tudo quase que aquilo. impossível fazer um negócio desse. Então, o que acontece com um advogado, estudante de direito, enfim, que sabe as leis? A gente sabe mais ou menos as diretrizes, sabe? Por exemplo, nesse caso aqui, geralmente se resolve dessa maneira. Pronto, a gente consegue te dizer isso. Se resolve dessa maneira, em regra é assim e ponto. E aí, quando a gente vai trabalhar numa ação, de fato, a gente, né, procura, sabe onde está dentro do vadimécum, de fato, e encontra na internet e sabe o artigo. Então, a gente sabe como solucionar, mas eu não sei te dizer em que artigo está aqui. Ah, entendi. Então, assim, eu tenho um problema, tu é direito civil, né? Tu resolve Eu direito trabalho com civil. direito civil. Pronto, eu tenho um problema nessa área. Não sei um exemplo pra facilitar aqui. Eu tenho um problema nessa área de direito civil. Vou até tu, digo-me qual é o meu problema, tu passa lá o orçamento. Questão de, assim, quanto tu cobra? Vocês, como tu disse, vocês têm uma tabela de preço, vocês têm que seguir e tal, ou é tu que pode dizer à vontade? Não, vamos lá. A gente tem uma tabela da OAB que determina os valores das ações por estado. Então, o valor da ação que eu cobro em Pernambuco não é o valor que eu cobraria lá em São Paulo. Entendi. Não, é estadual. Então, o nome que se dá ao serviço é ação. É isso, ação. Sim, é uma ação. A gente sempre trata a ação, geralmente a gente trata como ação, no geral, mas a gente tem umas diferenças. Petição inicial, que é de fato quando a gente vai começar o processo. Réplica, contestação, que é quando a gente vai responder, entende? E Uhum. isso também vai de área para área. Tudo que está dentro do direito civil tem esse mesmo nome, direito do trabalho também. Eu até te
esquecido de comentar direito do trabalho, né, nas áreas. Mas direito do trabalho também a gente chama de contestação, enfim. Todas seguem muito do Código Civil. Penal tem o próprio Código de Processo Penal. Então, não necessariamente as ações têm o mesmo nome. Porque tem o próprio código. Falando dessa questão de preço, bom, vou fazer assim, vou dar um exemplo. Tem, óbvio, eu vou dizer, com certeza tem gente que chega e diz que é caro o serviço. Com certeza tem um negócio desse. Eu até já vi, tipo, muitos vídeos, até nos teus próprios stories, falando, tem gente que cobra caro, tal, tal, tal. Como é que tu faz, ou o que tu pretende fazer para meio que tentar fazer com que as pessoas não questionem mais isso? Eu tenho um exemplo aqui que eu faço. Posso até dizer aqui depois, mas eu quero que tu diga primeiro, tá entendendo? Se tu faz alguma coisa para que as pessoas vejam com outros olhos, ou se tu tem algum plano para começar a fazer isso. Entendeu a pergunta? Tudo bem. A gente tem começado a fazer isso, mas a gente já criou toda a ideia, né, do que a gente precisa fazer. Porque o importante, eu acredito, que seja mostrar, como eu já falei, o valor, a importância do seu trabalho. Então, a gente trabalha de fato para calcular, pelo menos deveríamos, né, trabalhar de fato para calcular o valor da ação, levando em consideração a hora de trabalho, né, o período que a gente está trabalhando, o valor da ação, a hora que a gente trabalha, o que a gente precisa para estar trabalhando. Se você tem um escritório, água, luz, enfim, tudo que você precisa tá para trabalhar. Então, não dá para você, pelo menos por enquanto, eu não me sinto confortável em mostrar para o cliente, olha aqui, essa é a minha conta de água, de luz, e eu preciso pagar, sabe? Mas eu acho muito interessante quando a gente mostra para o cliente o resultado do que pode acontecer. Então, a gente faz assim, quando você entrar com essa ação, a gente tem determinado prazo para resposta, a gente vai buscar responder dessa maneira, o resultado provavelmente vai ser esse. E é isso que a gente pode fazer, sabe? Não tem, pelo menos eu não vejo agora uma outra maneira, além de mostrar para ele o que pode vir a acontecer. E geralmente as pessoas entram com demandas que têm resultado dinheiro, né? Então, quando você vislumbra que lá na frente você pode ganhar o dobro do que você está pagando, o triplo, entende? Aí as pessoas não está saindo tão caro. E para o pagamento, de fato, a gente tenta conversar ao máximo, né, com o cliente, porque, vamos falar da prática. Na teoria, aquele valor tá bom, mas na prática, como é que a gente pode receber melhor do cliente? A gente precisa de uma entrada, né, para assinar o contrato, precisa de uma entrada. Pode parcelar? Como? De que forma? E ainda de uma forma que fique boa para o advogado que está trabalhando e para a pessoa pagar. Antes de partir para que eu dar continuidade disso aqui, vocês, vê se eu entendi direito. Uma pessoa que está, 20 anos trabalhando com direito, por exemplo, direito civil, vai cobrar o mesmo que, a pessoa que está saindo da faculdade agora? É isso? Não. Não, de forma alguma. Sim. Um advogado, como a gente chama, um advogado famoso, um advogado com nome, né? Ele não vai cobrar isso. Ele nem vai cobrar o mesmo valor, também não vai cobrar os honorários contratuais, que o nosso pagamento se chama honorários. E ele não vai cobrar o mesmo valor de honorário que eu vou cobrar. Porque, para ter acesso a ele, a dificuldade que vai ser, né? E assim, ele em regra, vai com certeza resolver o seu problema, né? Porque é isso que a gente faz, a gente lhe diz que vai resolver o seu problema, porque a gente está realmente buscando resolver. Então, o advogado que tem mais tempo no mercado, o advogado que fez especialização nessa área, que tem cursos, enfim, como todas as áreas, a gente vai aumentando o preço baseado nisso também. Pronto, fala do meu exemplo agora. E depois tu diz. Me ensina. Se dá pra fazer, no teu. É porque eu não sei falar, se a OAB permite que você faça isso que eu tô dizendo, tá entendendo? Por exemplo,
Aqui, como você disse, a gente tá numa cidade relativamente pequena, interior. O assunto que eu falo é tipo investimento, educação financeira. Pouquíssima gente sabe sobre isso e acha que é tipo muito difícil e tal. O que é que eu pensei? Véi, se muita gente tem dificuldade nisso, eu entrei em contato com 5 amigos em um mês, fechei um grupo e disse, ó, eu vou ensinar vocês investimento, não vou pagar nada. Não vou cobrar nada, vocês não vão pagar nada. Beleza. Dei aula lá uma semana, povo. 2 meses depois fechei mais 5, mas chamei mais 5 pessoas. E nisso fechei tipo umas 3 turmas, ou seja, totalizando 15 pessoas. Então assim, eu dei de graça o curso, certo? Eu paguei para saber muita coisa sobre isso. Mas agora que muita gente viu como é o trabalho, viu como é que funciona, eu não tenho tanto o trabalho de justificar porque eu cobro, agora o quanto eu cobro, e também ter que ficar muito atrás das pessoas. Isso ajudou muito. Um exemplo, por exemplo, gostei. Você tá lá no shopping, no mercado, tem uma pessoa oferecendo amostras grátis de algum produto. Aí vem lá, tal pessoa, pega. Isso é um exemplo, tá entendendo? No teu estilo de negócio, será que não dava pra fazer alguma coisa assim, tal? Não permite. O código de ética. De novo. Não deixa. Entendi. Mas por Não, que ele não deixa a gente ter atuações dessa maneira. Mas eu acredito que, de certa forma, isso acontece com o famoso boca a boca, entende? Então, eu resolvi uma ação, vamos supor, uma pessoa me procurou, eu resolvi uma ação rápida, eu resolvi uma ação do jeito que a pessoa considerou boa. Ela vai me indicar para alguém. Entendi. E é assim que a gente começa no mercado. Ela vai me indicar para alguém. Ela vai procurar, vai dizer, olha, foi Thaís que resolveu esse meu problema. Procura, eu gostei do preço, eu sei que foi rápido ou deu o resultado que eu queria. E a pessoa chega. E assim vai, entende? Para a gente é dessa maneira que funciona. Esse é o mercado grátis da gente. Entendi. Alguém que teve uma ação. Então, quando você é jovem advogado, quando você está tentando... Eu sei que em todas as áreas, né? Mas aí eu estou falando sobre mim. Quando você está tentando, você tem que dar muito mais que o seu melhor. Porque aquilo pode te trazer cliente. Entendi. Deixa eu fazer uma situação hipotética aqui. Diz aí um problema que, tipo, uma pessoa... Existe algum problema que uma mulher vai no salão de beleza, não gostou do serviço e, tipo, pode resolver? Existe alguma coisa assim? Ou tô falando besteira? Tu entendeu o que eu tô dizendo? Não entendi. Tipo assim, Eu não entendi. Minha mãe vai no salão de beleza, pediu tal coisa, a mulher lá fez totalmente diferente. Tá entendendo? Qual é até onde chega o ponto, até onde chega o direito que minha mãe tem de reclamar ou de não pagar a esse profissional, tals, em que tu poderia ajudar? Por exemplo, a gente não sabe até que ponto chega o nosso direito, tá entendendo? Certo. Beleza? Tá, vamos tentar. Se não for da maneira que eu tiver entendido, e tu... Não, mas eu acho que é, porque eu não sei falar do jeito certo pra falar. Mas aí tu quer, nesse exemplo específico, ou tu quer qualquer coisa assim? Não é porque eu pensei nesse exemplo, mas qualquer um que vier na tua cabeça, tipo, um direito que a gente não tem, que a gente tem, mas que a gente... Eu sei. Pronto, vá, diga aí que fica melhor. Eu sei um. Sabe quando a gente vai... Eu vou citar aqui loja, porque acho que não tem problema, não vou me processar por isso. E se processar, tá tudo bem, né? Eu sou advogada. Tá tudo certo. Sabe quando a gente chega, tipo, lojas americanas? Certo. Dei um exemplo, porque tem aqui na nossa cidade. Então, vamos lá. A gente chega nas lojas americanas. O que acontece bastante é ter uma promoção, a galera muda o preço. Né? Mercado acontece muito isso. Tem um preço, você pega o produto, vai passar felizão. Tá diferente. Certo. Você tem o direito de levar pelo preço que tá lá. Ah, entendi. Você tem o direito, você vai lá e diz assim, amigo, nada disso. Na etiquetinha, vai lá atrás, pega a etiqueta, traz e fala, ó, tá aqui. Isso, eu acredito que seja alguma coisa que acontece bastante. Já aconteceu comigo, enquanto eu estava na faculdade. E estudante de direito, ele é chato, né? Então, já aconteceu comigo. Não vai não, amigo. Vai lá,
prova, né? Pega lá a etiqueta, leva alguém e fala, tá desse preço aqui. Você pode levar pelo preço que estava, tá lá. Quem tem a obrigação de corrigir o preço é o local, é a loja, são as lojas americanas, é o mercado. E é isso. Entendi. Eu acho assim, eu pessoalmente acho esse direito assim interessante, porque às vezes a gente fica constrangido, né? E eita, então talvez eu tenha visto errado. Não sei. Você Problema da não viu, loja. não. Se você tem certeza, pronto. Por que que eu cheguei nesse ponto? Porque, você, por exemplo, você não pode fazer uma ação de graça. Beleza? Você não pode fazer uma ação para um cliente de graça. Mas tu pode, por exemplo, dois exemplos aqui. Tu pode criar um e-book com vários direitos que você entra no mercado e você não sabia que tem. Você pode, tipo, gravar um vídeo pro YouTube, direitos que você tem ao entrar no mercado e você não sabia, tá entendendo? Quando eu falo coisa de graça, a galera gosta muito de coisa de graça, tá entendendo? Sim. E assim, isso me ajuda pra caramba também, que é questão de conteúdo. Então, assim, isso eu acho que você pode fazer, né? Isso eu acho que isso pode ajudar vocês. É uma coisa a se pensar, tá entendendo? O mundo, desculpe, te atrapalhei. Não, pode contar. O mundo digital, como tu falou, lança um e-book, lança um vídeo falando sobre isso. É o melhor lugar agora para a jovem advocacia, sabe? Não só para a jovem advocacia, mas eu falo a jovem porque a gente precisa conquistar ainda o espaço, né? Sim, então, esse é o melhor local, de fato, para a advocacia, para a jovem advocacia, porque a gente tem, primeiro que, entenda, repito, eu estou falando jovem advocacia e eu sei que várias pessoas, assim como eu, começam a advogar. Eu já advogo há 2 anos, então eu tinha 24, e é considerado nova demais, né, para estar, de repente, advogada. Então, muita gente, assim como eu, começa bem cedo. Então, a gente que é mais jovem, está sempre ligado em rede social. A gente sabe como é que funciona todas as redes sociais, basicamente, de Instagram, a qualquer uma que lançar hoje, sabe? Então, eu acho que essa é a melhor vitrine que a gente tem agora, é o digital. Porque, como eu falei, a gente não pode fazer comercial dessa forma, de dizer, me procura para resolver teu problema. Mas, se eu te passo segurança no que eu estou dizendo, se eu te passo segurança no meu conhecimento, eu te convenço de maneira tácita, né, a vir atrás de mim, porque você vai olhar meu vídeo, como tu mencionou. Se eu lanço um e-book ou um vídeo te explicando algumas coisas, rapidamente tu vai associar aquilo a mim. E talvez qualquer outra demanda dentro dessa área, nesse caso é direito do consumidor, né? E talvez qualquer outra área de direito do consumidor, qualquer outra demanda de direito do consumidor, problema, tu vai dizer, eu sei quem resolve direito do consumidor. Porque eu vi aquela menina fazendo um vídeo, ou vi aquela menina falando daquele assunto. Já, eu acho que primeiro esse é que o lembra. melhor ponto. Pronto, antes de chegar pro ponto que eu queria falar sobre questão de preço, a maioria das pessoas que vem aqui eu falo muito dessa questão. Tem como tu dizer, tipo, um case de sucesso de algum cliente de vocês, que tipo, poxa, a gente fez ele não perder, sei lá, 100 mil reais em um processo, tal, esse negócio. Tô dando um exemplo aqui bem Tá, assim. eu tô tentando tomar cuidado com o meu código. Ah, não pode falar, se não puder falar, então. A gente não pode especificar uma ação, mas a gente tem uma ação que eu acho bem interessante, que foi contra uma instituição de ensino. Porque a gente algumas instituições trabalham em EAD, na verdade presencial, e nesse período acabam não formando turmas, enfim, e aí mudam para o EAD, né? Só que a gente tem um caso específico onde o aluno foi trocado para o EAD, né? E enquanto outras pessoas, se eu entendi a tua pergunta, então eu acho que é sobre isso. Enquanto outras pessoas simplesmente iriam para o EAD, né? Tudo bem, vamos seguir. Ele procurou e a gente disse, não, sabe? Você se matriculou no presencial. Ele percebeu que aquilo não estava muito certo. Você se matriculou no presencial e ponto. A gente está ainda com a ação dele, a gente está agora em fase de recurso, porque a instituição de ensino entrou com recurso, mas é muito tranquilo, entende? É uma ação, assim, muito tranquila e que a gente já conseguiu reaver a matrícula dele, sabe? Eu não sei se eu podia estar dizendo isso, mas ninguém, por favor, me ajudem, ninguém vai falar não. Hashtag é só informação. Gente, por favor.
a gente já conseguiu a matrícula dele, o que ele tinha pago naquele período, e aí a gente está esperando os danos, né? Porque, de fato, ele teve todo um perrengue, assim, para trocar de instituição, porque aí, como ele não queria EAD, ele teve que procurar uma instituição presencial, enfim. Eu acho esse caso bem interessante, eu pessoalmente acho esse caso bem interessante e curioso, porque o aluno está tendo de volta o que teve de gasto, mas acho que também isso nem compensa, nem paga, na verdade, a dor de cabeça que ele teve naquele momento, sabe? Eu toco muito nessa questão aqui de dinheiro, de preço que as pessoas pagam por algum serviço, algum produto, porque assim, é questão cultural, é um feito cultural da gente reclamar do preço. E eu vi um termo, que foi até Philip Tito que falou, que eu achei bem interessante, que você dizer que o preço que alguém está cobrando é caro, é o maior desrespeito com ele. Então, eu sempre toco nessa tecla aqui, porque infelizmente é normal a gente, poxa, é caro e tal, mas tem gente que não tem condições, beleza, de pagar, mas se você tem, véi, não para dizer que é caro, porque a mudança que isso vai trazer pra tu, por exemplo, um menino desse aí, ele podia, sei lá, atrasar não sei quantos anos o curso, porque não gosta de estudar, tal, não sei, tá entendendo? Atrasar vários anos o curso, aí atrasa a profissão dele, atrasa a liberdade financeira dele, atrasa ele ajudar a família. Então, poxa, o preço que tu tá pagando agora é totalmente irrisório de tudo que tu vai colher lá na frente, então eu sempre toco bastante nessa tecla de preços, tá entendendo? Por isso que eu faço toda essa volta pra tentar fazer... Galera, entenda o seguinte, não é só você pagar para fazer isso hoje, tem todo um passado e vai ter todo um futuro a partir desse preço que você pagou. Isso. O que eu falei para tu de ação, sabe? Que às vezes é interessante a gente mostrar que a gente vai pedir tal valor na ação da pessoa. É sobre isso, entende? Fulano, eu entendo que você acha caro agora, mas você consegue ver que, baseado no seu direito, você consegue receber tanto, sabe? Você está perdendo se você decide não entrar com a ação agora. Você está perdendo isso. Eu sei que parece... É porque, assim... Você precisa pagar o profissional para fazer, sabe? Você não consegue fazer a ação sozinho, você não pode buscar sozinho, né? Assim, em regra, você não pode buscar o seu direito sozinho. Você precisa de um advogado, porque nós somos indispensáveis à administração da justiça. Isso é muito bonito. E aí, você precisa. Então, se você sabe o que você precisa, se você sabe que tem o direito, se você tem consciência, está se sentindo lesado, paga pelo trabalho dele. E você vai ter resultado depois. Porque sozinho você não vai poder. Então, assim, não dá para ficar na sua casa, de pernas para cima, fingindo que não aconteceu. Sabe? Ignorando o que aconteceu com você. Não dá. Isso não te traz benefício algum. E, na verdade, só vai te prejudicando. Porque, como tu falou, às vezes você paga com valor pecuniário. E mais, né? Você paga principalmente com o perrengue que estar num problema judicial. Porque... Eu amo o que faço, mas eu entendo que processo é chato. Você está respondendo um processo, está com um problema para resolver na justiça, é chato. E quem é que dorme de cabeça tranquila? Eu não acho que tem alguém que fica tranquilão, assim, com um problema desses. Assim, eu acho muito importante a gente ter, tipo, essas conversas, porque, véi, vou dar um exemplo aqui. Eu estudo muito sobre finanças, estudo investimento todo dia, tô lá estudando. Véi, se eu tenho, tipo, tô tendo um problema judicial, eu não vou quebrar a cabeça com isso. Pô, é a melhor coisa do mundo, eu pagar pra alguém resolver esse problema pra mim. Ó, Thaís, resolve esse problema pra mim. Resolve esse problema pra mim, pelo amor de Deus, eu só quero estudar aqui e seguir minha vida, tá entendendo? É isso que eu tô falando, sabe? Você deitar a cabeça no travesseiro e você ter certeza que alguém tá fazendo isso por você, sabe? Tipo assim, não, eu tô com esse problema aqui, mas fulano já tá resolvendo, tá tudo bem. Daqui a pouco a pessoa vai me avisar como é que tá, ela vai me ligar e vai dizer, o processo foi isso, foi assim. Porque é isso que eu estou falando. Você ir dormir pensando o tempo todo, sabe, em algum problema. Eu acho desconfortável. E é a falta de pensamento de longo prazo. Porque um exemplo muito grande, isso é o jeitinho brasileiro é o seguinte: eu quero construir minha casa, eu quero fazer minha casa. Eu posso chamar um arquiteto, posso chamar um engenheiro, ele vai dizer, 200 mil aqui eu faço por casa, um casinho bacana tal. E 200 mil?
Que não, deixa que eu chamo aqui meus pedreiros, eu que faço. Aí dá problema na telha 10 anos depois, aí depois dá negócio na cerâmica, tá entendendo? As pessoas não pensam nisso tudo, velho. Então, assim, o foco, assim, que eu bato muito nesse podcast é isso. Eu chamo gente de todas as áreas pra gente. Véi, o que ele tá cobrando, o preço que ele tá cobrando não é caro, ele vai resolver um problema da tua vida. Simples. Simples, é isso. Tá gente? Para de dizer que é caro, pelo amor de Deus. Não, sério, assim, eu consigo entender quando alguém fala, olha, eu não posso te pagar à vista. Tudo bem, né? Não é, eu entendo. Mas você olhar para mim, eu já tive, isso é sério, eu já tive que ouvir gente falando assim, porque a gente cobra consulta, certo? A gente tem na OAB, no código não, perdão, nos honorários, a gente tem a consulta, tem o valor da consulta, na tabela, essa palavra que eu queria, na tabela a gente tem o valor da consulta. Então, a gente pode cobrar, tá lá, detalhadozinho, e quando você cobra, alguém fala assim, eu ouvi, mas não vale isso. É essa mesma reação que tu tá fazendo agora, tá ligado? É exatamente. Eu acho que eu tô revivendo o momento. Isso é uma facada. Quem é você para dizer que meu trabalho não vale Não isso? vale isso. Exatamente, velho. Exatamente. O que você faz para saber que meu trabalho não vale isso? Você aprende, você cursou direito? Você estudou para a OAB? Você está fazendo pós-graduação? Então você não sabe se meu trabalho vale isso. Uhum. Eu fico chatíssima. E realmente, muita gente fala, poxa, vocês, como é que vocês ficam, tipo, estranhar porque a gente fica tão puto com isso, mas realmente é pra ficar puto. É uma pessoa que tá julgando o trabalho da pessoa. Te diminui a nada. Exatamente. A nada. E assim, o problema é tão cultural que eu tenho um exemplo, só pra acrescentar aqui, tem um exemplo que eu vi foi muita onda. Tem um streamer que eu assisto, que ele era gordão, tal. Não gordão, gordinho. Aí emagreceu, começou a emagrecer. Aí a galera começou a perguntar, Gaules o nome, Gaules, como é que tu emagreceu tanto? Aí ele fez, você não vai imaginar. Fiz exatamente o que meu médico me disse. Muita gente quer fazer por ele, tá entendendo? Quer fazer por ele. Ah, não, meu jeito aqui, tá entendendo? Aí só quebra a cara, tá entendendo? É isso, cara. Não tem condições. E outra, Google. Eita, galera. Engraçada. Nem entra com processo. Porque se entrasse com processo e procurasse só ver assim, aconteceu com fulano parecido, tô achando aqui. Mas é assim, é que eu pesquisei e eu encontrei que se eu der entrada no processo, vai acontecer isso. E você fica assim, amigo. Se processo se resolvesse, sabe, na base do Google, não precisava de faculdade. Nem profissão. Nem profissional. Pra que 5 anos? Se eu pesquisaria no Google. Exatamente. Eu acho que assim, deu pra entender bastante a nossa revolta com pessoas que Ai, gente, desculpa se eu me empolguei, é porque é todo dia, sabe? Não, eu não peço desculpa, não. Quem reclama do preço, véi, aos poucos você vai entender, Estamos chegando aqui no finalzinho já. Tem mais alguma coisa antes de acabar, de finalizar aqui que tu queira falar? Algum adendo? Não, tá tudo bem, gente. Procura advogado. Procura advogado. Qualquer coisa, vocês procuram advogado. Lembrando disso. Beleza. Procura. E não é só para quando você for preso, tá bom? Evita. Exatamente. Já comecei o podcast falando isso, porque é muita gente que fala. Não sei se você conhece, mas aqui nesse podcast a gente tem um momento filosofado no finalzinho. Eu faço 2 perguntas e você responde. Assim, a critério é tipo, responder a primeira coisa que vem na cabeça, né? Porque é tipo o seu subconsciente vai responder, então é por isso que é filosofado. Nervoso. Primeira pergunta é o seguinte: tu tem direito a uma viagem no tempo. Tu pode mudar alguma coisa do teu passado ou descobrir alguma coisa do futuro. Qual tu escolhe? E por quê? Eu descubro algo do meu futuro, porque dá tempo de corrigir agora para que não aconteça, ou continuar agora para que aconteça, né? Vai que eu tô milionária no futuro. Vai, realmente. E aí, eu descubro que eu tô milionária, eu volto e me faço bilionária. Cara, plot twist. É isso aí. Segunda pergunta. Tu vai colocar no outdoor
uma frase. E aí, esse outdoor, todo mundo do planeta Terra vai ver. Que frase tu colocaria nesse outdoor? É clichê, mas eu vou colocar uma frase que está num quadro do meu quarto. Porque eu coloquei no meu quarto exatamente para eu acordar e ver. Mude aquilo que você sempre quis mudar. Ponto. Todos os dias eu acordo, e é óbvio que eu acordo desmotivada às vezes, né? E aí eu olho, mudar aquilo que eu sempre quis mudar. O que que eu sempre quis mudar? Eu sempre quis, eu repito, né? Eu não, se eu tivesse vindo de uma família riquíssima, eu não tinha custado FIES, né? Então, eu quero mudar minha situação financeira, eu quero trabalhar mais, eu quero, sei lá, eu quero emagrecer. Eu sempre quis mudar isso. Vai lá e muda. Ponto. Eu adoro essa frase e eu colocaria para todo mundo ler todos os dias, assim como eu leio. E é interessante falar sobre isso porque tem muita gente que espera os resultados, tipo, de outra pessoa, tá entendendo? Poxa, eu quero ficar milionário, mas meu chefe me ajuda. Sim, por que teu chefe vai te ajudar? Trabalha, porra. Faz teu trabalho, faz tua parte aí, tá entendendo? Não, a gente sabe, eu pelo menos acredito, eu sou da galera dos direitos humanos, então podem me julgar, mas eu acredito sim em meritocracia, quer dizer, no caso, não acredito em meritocracia, eu acho que muita gente intitula, sabe, alguns resultados só a meritocracia. Pode discordar aí nos comentários. Também acho, não concordo, não é todo mundo. Às Então, vezes bate eu sorte. entendo. Tem muita gente que tem sorte. Eu entendo que existem essas diferenças, mas eu acredito. E aí, não tem ninguém melhor do que você mesmo para saber se está faltando de você. A gente está falando desse caso, de você saber que está faltando de você fazer alguma coisa. É sobre isso, entendeu? Se você sabe que está faltando de você, analise direitinho se é sobre você. Se for, faça, meu filho. Se você conseguir mudar, né? Verdade. Tamo chegando agora no finalzinho. Thaís, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, beleza? Lembrando, se você tá até aqui, a gente tá presente em todas as plataformas. Vocês não acham a gente acha vocês, beleza? Mais uma vez, valeu mesmo. Thaís, como é que o pessoal faz pra te encontrar? Nas redes sociais. Primeiramente, obrigada também pelo convite, estou feliz. Estava bem preocupada assim, de falar bobagem, mas qualquer coisa, gente, que processo. Pode falar. Eu sou @Thaís Freitas, Tays, só 4 letras, não tem como errar. Freitas com 2 S. Então, eu repito, pode procurar advogado. Procura o que você quiser, mas se você gostou do meu trabalho, procura, assim, pergunta se está tudo bem. E no meu Instagram é basicamente isso. Por enquanto, minha única rede social que eu estou presente, de fato. Bacana, bacana. Pessoal, muito obrigado por você estar seguindo aqui. Se você está vendo, valeu. Não se esquece de se inscrever, dar aquele joinha. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Falou.